Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é de truques e dicas de como estudar para o Enem ou para qualquer outro vestibular que vocês estão pensando em prestar. E para quem não sabe, esse ano eu tô cursando o último ano do ensino médio, então é óbvio que eu vou fazer o Enem e vou tentar ingressar em alguma faculdade. Então eu vim aqui trazer algumas dicas que estão me ajudando muito a estudar para essas provas, né, que eu vou ter que fazer. E eu espero muito que vocês gostem e que seja útil pra vocês também. Então se vocês querem saber quais são esses truques e dicas, é só continuar assistindo o vídeo. Eu acho que pra começar bem e uma base assim que é bem importante pra iniciar esses estudos, é você ter um cronograma. O que é um cronograma? Então, vocês sabem aquela tabelinha de coisas que a sua mãe deixa lá escrito na geladeira do que tem que fazer? Ah, tem que lavar a louça, tem que arrumar o quarto, limpar a casa, enfim, todos aqueles tópicos. Então, é mais ou menos isso, só que não é pra, no caso, limpar a casa, né? É pra você poder estudar. Então, eu trouxe aqui um exemplo deste plano de estudos que eu tenho pra mim, que eu imprimi da internet, só que se vocês quiserem tem como construir. Eu sei que tem vários vídeos aí no YouTube ensinando a fazer um cronograma de estudos. Então, no caso, eu imprimi esse aqui pra mim, que marca os horários certinhos. Aqui marca 1 hora pra cada matéria, mas isso é muito relativo. Normalmente eu não estudo só um horário, eu vou mais ou menos até quando eu acho que tá bom, sabe, aquele assunto. Então, aí que nem, aqui tem física, estudar 2 vezes na segunda-feira e redação. Aí na terça, química, sociologia, filosofia e por último, história e geografia. E eu acho que você tem um papelzinho assim, parece uma bobiça, né, tem um papelzinho dizendo o que você tem que estudar. Mas é bastante legal pra não se perder. Porque, por exemplo, você começa a estudar, que nem história. Um exemplo, você começa a estudar história, estuda, e depois você percebe que faltou estudar, por exemplo, sociologia. Uma coisa bem aleatória, né? Faltou estudar sociologia, então fica meio que desequilibrado, sabe? Assim você estuda a mesma quantidade para todas as matérias e as principais, né? E te facilita muito, porque você sabe, hoje eu tenho que estudar essa matéria, amanhã eu tenho que estudar aquela. É mais fácil de se preparar e de se organizar. Então, a primeira coisa, assim, bem importante pra se ter é um cronograma. Esse aqui eu peguei na internet, como eu falei pra vocês, mas dá pra criar um que vocês queiram. Esse aqui se adaptou muito bem aos meus horários e às matérias, assim, que eu queria estudar por dia. Então, é bem legal começar por isso. A segunda dica é você se adequar ao método de estudos. Eu uso muito a internet, eu tenho contato direto, diariamente, com a internet, então me facilita muito. Um meio de estudos meu é, no caso, a internet, mas eu também uso livros ou apostilas de Enem passado, que é muito interessante. Se você conseguir ter acesso a alguma apostila, é bem legal, que assim você já não fica tão perdido, porque se você vai fazer o Enem pela primeira vez, eu, no caso, já fiz 2 vezes, essa é a terceira vez. E eu já tenho uma noção do que eu tenho que fazer quando eu chego lá, o que vai ser pedido, como é a prova, sabe? Como que é montada a prova, eu tenho muita noção disso. E tem gente que vai fazer pela primeira vez, fica um pouco perdido, assim, quando dá de cara, assim, com a prova, fica, nossa, eu não imaginei que era isso. Então é bem legal vocês acessarem apostilas antigas do Enem, pode ser do ano passado, ano retrasado, pra você ter uma ideia, sabe, do que é pedido, os tipos de pergunta, porque lá eles usam um vocabulário normalmente um pouquinho mais formal, e se você não tem muito conhecimento do português, você fica assim meio perdido, sabe? Eu assim, gosto bastante de estudar. E eu fiquei bem perdida com algumas palavras usadas, sabe? Então eu acredito que você chega lá pela primeira vez, vai ficar bem assustado. Então é uma dica assim bem legal que você tem que ter aí anotadinha, que é de procure acessar as apostilas. Se você tem acesso com a internet, então como eu ia falando, pesquisa aí, tem inúmeros sites de ajuda pro Enem, de conteúdo. Então é bem legal, sério, se você tiver acesso à internet é bem interessante dar uma pesquisadinha e poder, né, se aprofundar nos assuntos. E caso você não tenha acesso, vai em livros, porque eu sei que tem muitos livros que, cara, até antes de surgir a internet, as pessoas só estudavam por livros, então acho que eles têm muito a acrescentar. Então, no caso de não ter acesso à internet, procure livros, bibliotecas públicas, nossa, tem muita coisa para se procurar e para se estudar. Então, anota aí, escolhe o método que você quer estudar, se é internet, se é livros, apostilas antigas. E se você tem acesso aos 3, melhor ainda, vai lá, pega livro, entra em site e compara com a apostila, sabe? Se você tiver esse acesso total, é bem legal e essa é mais uma dica. Outra diquinha que é muito legal, sério, eu esqueci de falar isso pra vocês, mas é muito legal, é aplicativos de celular que te ajudam.
Tem muitos aplicativos, sério, eu tava procurando esses dias, tem, sério, vários aplicativos de estudos com videoaulas, que é outra dica, uma dica em cima da outra, né? Videoaulas são 100% assim, muito boas, porque elas são normalmente interativas, sabe? Elas interagem com quem tá assistindo, então faz você compreender melhor o assunto. Então é uma dica aí, anota também. E como eu ia falando, aplicativos. Tem os que tem as videoaulas, no caso, e tem com exercícios também, que te ajudam demais. E daí, se você fica assim com o celular o tempo todo e vamos dizer, o método mais próximo que você tem, é bem legal. Tem acesso à internet, tem um celular e às vezes não pode estar ali naquele momento sentadinho, estudando, pega o celular e dá uma olhada, que também vai te ajudar muito, entendeu? Desligaram. Eu odeio barulho de aspirador de pó. Sério, eu odeio esse barulho, acho muito irritante. Mas enfim, essa dica de agora é pra quem não tá querendo, no caso, fazer o Enem nesse ano de 2018, mas quer fazer nos próximos anos. Então minha dica é a seguinte, sério, anota aí que isso aí vai me ajudar muito. Eu tenho fé em Deus que isso vai me ajudar muito. Que é assim, eu já fiz, como eu falei pra vocês, o Enem 2 anos. Eu fiz em 2016, 2017. Isso me ajudou muito, vocês não têm noção, mesmo que eu não tenha passado, né? Porque bem no ano em que eu comecei já não ia ser mais possível você adiantar o ensino médio se tirasse uma nota boa pra já poder ingressar na faculdade. Mas enfim, né? Tá perdoado, Mac, mas eu fiquei assim um pouco sentida, admito pra vocês. Mas enfim, né? Mudando de assunto. Se vocês estão querendo fazer faculdade daqui 2 anos, se vocês então estão no primeiro ou no segundo ano do ensino médio, eu recomendo que vocês vão lá e façam um Enem pra testar. Ou seja, pra você ter conhecimento, porque chegar lá é muita gente e você já tem uma noção, sabe? Que tem que chegar a tal horário, onde a sua sala, como são indicadas, porque a primeira vez que eu fiz, eu fiquei assim, nossa, eu vou fazer o Enem aqui, mas eu não conheço esse lugar, sabe? Então isso te dá muito mais confiança pra quando chegar a hora você ir lá e só se concentrar na prova e não se preocupar com as coisas ao redor, sabe? Então é bem legal. Se vocês quiserem, eu tô falando bastante. Se vocês quiserem, eu até gravo um vídeo, assim, explicando mais ou menos como funciona do ir de casa até lá, até começar a prova. Porque eu ficava assim meio, nossa, o que vai acontecer? A primeira vez, sabe? Na segunda eu tava mais tranquila, só que mesmo assim eu ficava meio aflita por não conhecer onde eu estava pisando, entende? Então uma dica minha é vocês fazerem o Enem, se estão no primeiro ou no segundo ano. Vão ter que pagar? Provavelmente vão ter, só que vale muito a pena, é uma experiência única e que te vai ajudar muito mesmo quando chegar no terceiro ano do ensino médio. E daí, né, tem que tirar aquela nota pra poder passar numa faculdade que você queira. Então, anota aí que isso te ajuda muito. Sério, eu tô falando porque eu mesma fiz isso e já me dá muito mais confiança porque eu tenho muito mais noção do que vai acontecer lá, entenderam? A terceira dica é, assim, o mais fundamental de todos, que todo mundo precisa ter. A pessoa pode ter, assim, os melhores do cérebro, sabe? Aquele lá que não esquece o que fez quando tinha 5 anos, no dia 29 de julho de 2001. Pô, mais velho que eu, mas tá bom. Então, a pessoa pode ter o melhor cérebro, mas eu te garanto que quando você vê a pressão que é o Enem, você vai esquecer, vai sentar lá na cadeirinha e vai pensar, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Então, é bem legal você ter um caderno de anotação. Eu trouxe esse aqui, o meu, que eu tenho, que eu montei no começo do ano, né? Se você, assim, tá querendo fazer o vestibular, eu falo o Enem, mas eu entro em todos os vestibulares. Se você tá pretendendo fazer esse ano, já deveria ter começado a estudar, tá bom? É um conselhinho meu, já deveria ter começado. Mas se você vai fazer no ano que vem, beleza, você tá show de bola, tá bem adiantado. Não, assim, eu não sou tão adiantada quanto vocês, mas eu me esforço bastante, então, né, eu até que não vou ficar me puxando o saco, senão vocês vão enjoar de mim. Mas enfim, vamos lá. Eu tenho esse caderninho aqui, que me ajuda muito. Ele é o estudo de exatas, ou seja, matemática, química, física e entra todas essas matérias. Aqui eu separei uma parte do caderno para cada uma dessas 3 matérias e como eu expliquei nos vídeos, ou melhor, nas dicas anteriores, eu vou estudando, né, cada conteúdo e então eu vou anotando aqui. Eu anoto muita coisa aqui, até as coisas bobas que eu pensei, não, eu não vou esquecer, eu sei que eu vou esquecer. Então é bem legal você ter um caderno. Eu tenho um para cada assunto e matérias. Por exemplo, eu tenho de exatas, de humanas, aí eu tenho um só para inglês e tenho outro que aí entra biologia, história, geografia, que aí não deu espaço em um caderno só para humanas, sabe? Então eu acho
bem legal você ter um caderno ou vários assim separado, que facilita bem mais na hora de estudar, pra não esquecer, porque a pressão assim é tanta que você vai esquecer. E até pra você ter, sabe? É bem legal você estudar, mesmo que você não vai fazer nada, não vai prestar vestibular. É muito legal você anotar as coisas assim, ó. É muito legal. Porque é coisa que nunca se perde, sabe? Eu sei que daqui uns, sei lá, uns 5 anos eu vou olhar aqui e eu vou pensar, nossa, aquele ano eu tava me matando pra estudar e agora eu tô aqui, sabe? Então, anota que é muito bom. E anotar assim nunca é demais, sabe? Anota tudo que você for vendo e principalmente o que achar que vai esquecer. Anotou aí? Beleza? Então, foco aí, anota tudo, tem um caderninho e vamos continuar as dicas, né? Outra dica, que na verdade é mais um detalhe, só que se você se perder disso fica bem complicado, porque é assim. Você tá estudando lá calorimetria, física, e daí de repente você, ai não, cansei desse assunto, vou começar a estudar eletrostática, que também é da física. Aí você sai de um assunto pra ir pra outro. Aí ao mesmo tempo que você não tá aproveitando o primeiro assunto, você não vai aproveitar o segundo, entende? Então uma dica é, estuda um assunto por vez, vai seguindo etapas. Não tenta pular, porque senão você vai pegar metade, assim, picadinho de cada parte, sabe? E no final não vai saber nada. Então, uma dica bem legal segue um assunto por vez, um assunto por dia, ou no máximo 2. Não sai muito disso, senão você vai misturar tudo, assim, pegar o calor daqui com... Entende? Você vai misturar tudo e não vai entender nada. Então, é uma dica que vale ouro, sério. Segue isso, um assunto por vez. A última dica, mas que também é muito legal, é a seguinte. Agora que você já estudou os assuntos, já tá sabendo certinho, então vamos seguir, vamos dizer, exatas. Exatas matemática. Você estudou lá um assunto de matemática sobre porcentagem, já tá sabendo certinho, e agora quer executar aquilo lá, né? Pra saber se você vai conseguir fazer na hora. Então, matemática é normalmente só contas, é muito difícil ter parte teórica pra escrever. Normalmente é conta. Física e química tem um pouco de teoria, mas matemática é praticamente só conta em vestibulares. Então é legal você praticar o quê? Contas, óbvio, porque não adianta ficar só na teoria, senão você não vai chegar lá e não vai conseguir fazer nada. Então uma dica é a seguinte, começa resolvendo exercícios mais fáceis, assim pra você pelo menos entender por que aquele número é ali, sabe? Pra você se situar na conta, pra você entender aquele assunto. Começa por exercícios fáceis. Depois que conseguiu, faz uns 3 assim. Conseguiu todos os 3 certinho. Se não conseguiu algum, faz de novo só pra garantir. Aí você parte pro outro lado, que são exercícios um pouco mais difíceis daquele assunto. Então vai lá e procurar vestibular, exercícios de tal assunto. E porcentagem, como eu dei um exemplo pra vocês, porcentagem. Vai lá, exercícios de vestibular sobre porcentagem. Vai aparecer vários. UFSC, FUVEST, alguma coisa de São Paulo, uma universidade do Rio de Janeiro. Sério, tem muitas universidades e muitas questões sobre isso. Então você vai ver que ali é um pouquinho mais complicado. Então, por isso que era importante você ter começado do mais fácil para ir pro mais complicado. E normalmente nessas questões, eles não dão assim, simples, igual aqui, calcula isso com aquilo. Eles normalmente colocam em situações do dia a dia. Normalmente são situações assim que você às vezes passa, mas não percebe que aquela conta estava ali presente, entendeu? Então eles vão te dar uma questão e você vai ter que resolver com aquela conta. Por isso que, sabe aquele ditado lá que eu não sei, mas eu sei que é mais ou menos assim. Tem que começar do mais fácil pro mais difícil. Aqui é a mesma coisa. Tem que começar do básico, entendeu? Conseguiu fazer certinho. Foi pro difícil, entendeu? Conseguiu fazer show de bola, você tá ótimo. Porque tem muita gente que não sai nem daqui, quem dirá chegar aqui, entendeu? Então faz isso, segue isso, que vai dar muito certo e vai te ajudar bastante. Deixa seu like se eu te ajudei de alguma forma, se inscreve no canal se não forem inscritos ainda, um super beijo e até o próximo vídeo, tchau!